amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Gente, hoje na aula de hoje nós vamos falar sobre a nossa existência. Desde quando surgiram os primeiros homens, que a gente conhece como os homens das cavernas, né? Então, desde esse tempo até os dias atuais. Então, vamos fazer uma viagenzinha no tempo e voltar para o presente, tá bom? Então, a vida desses homens das cavernas, eles eram nômades. Vocês lembram da aula sobre nômades, né? Pronto. Quem tá lembrado, levanta a mão aí. Parabéns! Então, a comunidade nômade, ela era aquela em que as pessoas, o grupo, eles precisavam se mudar de um lugar para outro em busca de quê? De alimentação. Quando a alimentação daquela região, daquele local que eles estavam, acabava, o que é que eles iam fazer? Eles saíam, se mudavam em busca de alimentos, né? Porque a gente depende do alimento para viver. Então era o instinto humano, né? Assim como os animais têm o instinto de caçar para poder sobreviver, os humanos também têm esse instinto de sobrevivência. Só que na época em que eles eram nômades, eles já recebiam esse nome porque também não ficava em um lugar fixo, não ficava por muito tempo, só era o tempo da comida se esgotar, acabar. E também eles não conheciam a prática da agricultura, eles não sabiam que poderiam ter alimentação ali por muito tempo, quando eles quisessem. Então, só depois com o surgimento da agricultura que eles pararam de ficar se mudando de lugar para outro, deixaram de ser nômades. Então, tudo lá era em grupo, tudo era coletivo, tudo era todo mundo junto, todo mundo fazia algo, né? E aí foi lá onde tinha as primeiras comunidades, a propriedade coletiva, né? O que é coletivo? Onde tudo é de todos ali. Tudo ali é unido, né? Todo mundo ali é unido. Quando se caçava um animal, principalmente animais grandes, né? Então toda a comunidade ali repartia, né? A terra era de todo mundo, a propriedade era de todo mundo, então era a propriedade coletiva, não era só de uma pessoa só não, certo? Bom, depois, com a descoberta da agricultura, eles começaram a se fixar em um só lugar, não precisava estar se mudando, né? Começaram aí com o tempo, começou o surgimento da propriedade privada, ou seja, a terra agora tinha um dono, aquele lugarzinho tinha um dono, e para demarcar, para saber que ali era meu, eu teria que cercar, ó, aqui desse espaço para cá é meu, desse espaço para lá é seu. Então ali já era o quê? Uma propriedade privada. A minha casa, a sua casa, né? É uma propriedade privada. Todo mundo pode entrar na sua casa? Não, só pode entrar quem você autoriza, quem a PRO autoriza, né? Porque ali é minha propriedade privada, certo? Não é de todo mundo. Ninguém pode chegar na minha casa ou na sua casa sem minha autorização, porque é meu, certo? Então, aí depois, com o tempo, começaram a se cercar as propriedades. E ali já tinha um dono, né? Já pertencia a uma pessoa e não era mais de todos. Lá naquela época, vamos voltar, ó, não tinha cerquinhas, todo mundo, ó, compartilhava tudo, né? Era coletivo, certo? Bom, nós não vivemos sozinhos, na verdade, como diz a frase. Nós temos as pessoas da nossa família, né? Vovó, vovô, tio, mamãe, papai, primo, irmão, né? E também na nossa casa nós temos pessoas que moram ao lado, né? Em frente, aos fundos da nossa casa. A gente chama eles de quê? De vizinhos.
Então, nós precisamos também conviver com os vizinhos e os vizinhos também têm que saber conviver conosco, cada um respeitando o seu espaço, né? Bom, na escola também nós não vivemos sozinhos. Então, nós temos na escola coleguinhas, temos as pessoas que trabalham na escola, as professoras, né, os professores, certo? Então, todos nós, em cada espaço desse, nós convivemos com pessoas e nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, respeitando o espaço, respeitando cada um, o jeito de ser. A Pro já vem falando isso desde outras aulas, né? Não é verdade? Bom, fala em comunidade, e o que é comunidade? Quem lembra, quem sabe, quem chuta aí na mente? Bom, vamos lá. Comunidade é um grupo de indivíduos, de pessoas, né, que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses, né? Nós vivemos aqui, ó, a escola. Nós somos uma comunidade escolar, né? Estamos em um lugar, um ambiente da escola, um ambiente escolar. Temos um interesse. Qual é o nosso interesse quem está aqui na escola? A educação, passar um bom conhecimento, uma aprendizagem para vocês, né? Vocês também podem trazer aprendizado para a gente, certo? Nós temos o mesmo interesse, que é o quê? A educação, não é verdade? Bom, e na vida comunitária nós precisamos nos dar, né, muito bem com as outras pessoas, utilizando, ó, essas palavrinhas aqui: gentileza, educação e respeito, né? Para viver em comunidade, nós precisamos ter pelo menos o básico, que é o quê? Ser gentil com o outro, né? Muitas vezes o outro chega e você, às vezes, em vez de tratar o coleguinha bem, você trata mal, né? Então, gentileza, né, é uma das coisas que a gente deve ter com o próximo. Educação, não custa nada dar um bom dia, não custa nada dar uma boa tarde, boa noite, né? Isso aí são palavrinhas que é da nossa obrigação, né, como cidadãos que respeitam o outro, né? E o outro é o que? Respeito, né? Eu respeitar o próximo é fundamental. Então, três palavrinhas lindas que nós devemos aprender e colocar em prática para ter uma boa vida comunitária, né? Eu não falo a vida comunitária só na escola, não. Eu falo em casa, na igreja, quando eu vou na igreja, na rua, né? No meu espaço, no meu bairro. Tudo isso aqui deve ser levado em todos os ambientes. Bom, e quais são os tipos de comunidade que nós podemos aí ver aqui na imagem? A comunidade escolar, né? Temos uma comunidade familiar, como vocês já aprenderam, né? O grupo familiar é o nosso primeiro grupo. Temos também a comunidade religiosa, onde nós vamos fazer o nosso momento com Deus, né? Tem a comunidade médica, onde tem um grupo de médicos, onde vão debater os interesses relacionados à medicina, né? Então, tudo isso aqui que a Pro falou são exemplos de comunidade, certo? Bom, gente, e agora a Pro vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia, né, ela vem trazendo mudanças, tanto nas profissões, quanto no relacionamento dos pais com os filhos, na interação das crianças, de vocês com o coleguinha, com o irmão, né, os brinquedos com o surgimento da tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, vocês lembram logo em quê? Computador, celular, notebook, tablet, né? Videogame. Mas tecnologia, além disso tudo aí, tem mais coisas. Vocês sabiam que até
Um trator. Um trator é uma ferramenta tecnológica do agricultor, né? Antigamente era o que? Era na mão mesmo, né? Utilizando o carro de boi para poder fazer a aração da terra. Então, depois surgiu o que? O trator e facilitou a vida dos agricultores. Então, a tecnologia ela vem aí para facilitar, né, o dia a dia das pessoas. E aí, para provar isso para vocês, a gente vai falar sobre a tecnologia e o trabalho, né? Antigamente, para se fazer uma ligação, as pessoas ligavam para um número, né? E aí quem atendia era uma moça que era telefonista, era uma profissão há muito tempo. Nos primeiros anos da disponibilização de telefones à população, a população não se ligava diretamente a uma pessoa, certo? Quando os telefones começou a ficar popular nas mãos das pessoas, a iniciar né, a ficar popular, então as pessoas não chegavam, discavam e ligavam, não. Tinha ainda demorava mais um pouquinho. Por exemplo, ligava e era diretamente, essa ligação ia para a telefonista, certo? Tinha que ser pedida a uma telefonista. Aí, telefonista, ligar para tal. E aí, ela que fazia a ligação e chegava até você. Então, assim, não era direto. Você ainda tem que ligar para a telefonista e a telefonista ela que ia fazer essa ligação, certo? Hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, a gente consegue ver a pessoa do outro lado e falar ao mesmo tempo, né? Olha o tanto que a tecnologia mudou. Eu preciso dessa moça agora para fazer uma ligação? Não, eu mesmo posso ir lá ligar, fazer só num botãozinho e ó, eu consigo ver a pessoa do outro lado, né? Bom, então há mudança até no trabalho das pessoas, no tipo do trabalho das pessoas. Hoje mesmo não existe mais telefonista. O que pode existir aí é o quê? Uma secretária que recebe os recados, que passa, mas para fazer a ligação e transferir, não, certo? Bom, também temos as mudanças no lazer, as formas de brincar, né? Se vocês perguntarem ao papai, à mamãe, à vovó, como eram as brincadeiras antigamente, vocês vão se deparar com as brincadeiras que até é capaz de vocês nunca terem brincado, né? Então, nós temos aqui, algumas sim, outras não, né? Ó, hoje em dia, antigamente era bastante fácil você ver crianças na rua, né? Brincando de pular corda, de boneca, de bolinha de gude, né? Aqui é um brinquedinho que fazia pular, peão, pipa, então, e outras brincadeiras de roda. Então, as crianças interagiam mais, né, com essas brincadeiras, usavam muita imaginação, certo? E hoje as brincadeiras de vocês, é ou não é assim? É, né? Muitos ainda brincam, né, com um coleguinha, com um irmãozinho, com um priminho, mas hoje os tipos de brincadeiras mais encontrados é o quê? Videogame, fica num tablet, ou notebook e o celular. Olha o tamanhozinho desse bebezinho que já tá com um notebook, né? E se brincar, sabe mexer mesmo. Sabe mexer, vai, acha uma coisa, acha outra, né? Então, hoje em dia, as brincadeiras, né? Os equipamentos, as ferramentas tipo telefone, celular, notebook, viraram brinquedos praticamente nas mãos de vocês, né? Vamos lá. As mudanças também nas relações. A questão da tecnologia também nas relações entre pais e filhos, entre as pessoas. Então, antes se brincava mais com a criança, né? Brincava mesmo ali no chão, no espaço, no quintal de casa, né? E hoje a gente vê uma família, ó, a realidade da família atual. Não sei se é o caso de vocês, né? A Pro só tá dando um exemplo. Mas cada um com aparelho, até o cachorrinho ó, entrou na questão da tecnologia. Então, cada um com aparelho, tá tendo uma interação, tá tendo uma conversa entre eles,
Não, cada um tá individual ali, ó, no seu mundinho, né? E aqui, ó, vocês acham que seria mais legal esta imagem ou a segunda? Ah, muito bem. A primeira, né? Eu acredito que vocês tenham respondido a primeira, né? Ah, é claro que é bom a gente brincar no celular, mas a gente precisa ter um momento de conversa, um momento com o nosso papai, nossa mamãe, de brincar, de jogar. Pega um dominó, pega uma boneca, pega um peãozinho ali, pega alguma coisa que vocês possam mexer e dividir em grupo, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos bairros, que ainda no mesmo conteúdo sobre a nossa existência, né? Então, a formação dos bairros, né, começa com uma casinha ali, outra casinha ali, e aí começa já formando uma rua. Essa rua já vai ganhando iluminação, calçamento, e aí aparece uma lojinha, uma padaria, um mercadinho, uma farmácia, e quando a gente vai ver, ó, cresceu-se um bairro, uma comunidade, né? E qual é o nosso dever, nós que somos moradores dessa comunidade? Preservar o ambiente onde a gente está, né? Por exemplo, aqui nós temos a imagem cuidando da comunidade, certo? Os alunos aqui de uma escola fazendo aqui uma plantação de mudinhas para arborizar o ambiente, a pracinha. Arborizar, para vocês que talvez estejam se perguntando o que é arborizar, pronto. É colocar mais árvores, né, para ter o ar mais com mais oxigênio, que as plantas elas vão nos dar oxigênio, né? Arborizar é colocar árvores nas ruas, nas pracinhas, para deixar até mais agradável e ventilado. Aqui os garis, aqui ó, fazendo toda a limpeza da comunidade. E qual é a minha obrigação depois que eles terminarem? Eu manter limpo, né? A gente tem que manter limpo. Não é porque tem gari para limpar, tem uma pessoa que possa fazer esse serviço, que eu devo chegar lá atrás e sujar. Eu tenho que manter, né? É verdade? Então, nós temos funções, nós temos deveres, nós temos direitos numa comunidade, ok? E para que tudo aconteça bem, a gente tem que fazer os nossos deveres acontecer, né? Nos transportes públicos, né? Nós temos também que preservar. Temos o direito de ter um transporte público? Temos, né? Mas também nós temos que cuidar. Muitas vezes tem pessoas que começam a riscar o ônibus, quebrar uma coisa e outra, porque é público. É público, mas é meu também. Eu uso aquele transporte, então é minha obrigação como cidadã cuidar para eu poder ter aquele ônibus. Aí depois, se eu não cuidar, o que vai acontecer? O ônibus quebra, o metrô quebra, o trem, o metrô, o ônibus, o serviço, os transportes públicos que existem, né? E aí, quebrou o ônibus, mais tarde acaba ficando menos ônibus rodando, demora mais no ponto de ônibus, depois o ônibus fica muito cheio. Então, por quê? Porque eu não cuidei do meu transporte antes, né? Claro que tem que ter uma maior quantidade de transporte para suprir a necessidade da população, que sempre está crescendo. Se tem mais gente crescendo, então tem que suprir a necessidade, né? Mas eu tenho que também saber, ó, conservar o patrimônio. Assim como também devemos aprender a conservar os parquinhos e as praias, né? Quantas e quantas vezes nós podemos ver aí os parquinhos, ou os brinquedos quebrados, ou lixo, ou algum brinquedo que não está mais funcionando, porque alguém foi lá e quebrou por maldade, né? Então, conservar os parquinhos da minha comunidade é meu dever. Assim como também
Quando eu for à praia ou a um rio, né, por mais que seja público, eu devo ter a minha consciência de não sujar. Se eu for levar algo que vai sujar, eu levo um saquinho para guardar meu lixo, né? Então, meus amores, é isso a aula de hoje, essa é a nossa aula, né? Espero que vocês tenham aprendido, compreendido e façam tarefinha, tá bom? Ó, um beijo!